Para falar de eleição, nós estamos caminhando para o primeiro turno no dia 6 de outubro, né? E a Beatriz Manfredini traz detalhes da pesquisa de intenção de votos realizada pelo Paraná Pesquisas e divulgada agora pela manhã. Quais são os números, Beatriz Manfredini? Olha, Colombo, essa pesquisa ela foi feita com 1.500 pessoas entre os dias 4 e 7 de agosto aqui na capital paulista. E ela apresenta um cenário semelhante à do mês anterior, né? A do mês de julho, com crescimento para cima ou também baixa, né? Queda dos candidatos, na maior parte das vezes dentro da margem de erro, de 3 pontos para mais ou para menos. Só quem subiu além da margem de erro foi o candidato do PSDB, José Luiz da Atena. A gente preparou uma arte para vocês acompanharem com a gente por imagens esses números. Então, de acordo com a Paraná Pesquisas, quem está na frente aí dessa disputa de intenções de voto é o atual prefeito e pré-candidato à reeleição, Ricardo Nunes, do MDB, com 25,1% das intenções de voto. Logo atrás, empatados pela margem de erro, como vem acontecendo já há algum tempo, aparece o candidato do PSOL, o deputado federal Guilherme Boulos, com 23,2%. Depois, na terceira colocação, aparece Datena, do PSDB, com 15,9% das intenções de voto, seguido de Pablo Marçal, do PRTB, com 12,5%. Atrás de Pablo, nós temos Tabata Amaral, do PSB, com 5,5% das intenções de voto, e Marina Helena, do Novo, com 3,5%. Atrás, pontuando com 1,1% das intenções de voto, temos João Pimenta, 0,5% dos votos, Fernando Fantauzi, Altino Prazeres, 0,4%, e Ricardo Senese, 0,3%. Brancos e nulos, ou nenhuma das alternativas, correspondem a 7,6% das intenções de voto, e não sabe ou preferiram não responder 4,3%. Esse é o cenário, então, da pesquisa estimulada, pesquisa Paraná, que continua, então, apontando aí Ricardo Nunes e Guilherme Boulos empatados dentro da margem de erro. Eles que diminuíram um pouquinho, oscilaram um pouco da pesquisa do mês anterior, com o crescimento de Datena, que eu falei que foi o único que pontuou para fora da margem de erro. No mês de julho, só para vocês entenderem, Datena tinha 11,8% das intenções de voto e cresceu então para 15,9% agora neste mês. Foi a partir aí do crescimento dele que os outros candidatos tiveram uma pequena queda. Para a gente fechar, Colombo, vou colocar aqui para vocês alguns cenários de segundo turno que o Paraná Pesquisas montou. Num primeiro cenário, numa disputa de segundo turno entre Ricardo Nunes e Guilherme Boulos, Nunes leva a melhor, ele tem 50,1% das intenções de voto, enquanto Boulos tem 35,5%. Já num cenário Nunes versus Datena, nós temos Nunes também levando, ele fica com 47,2% das intenções de voto contra 35% de Datena. Num terceiro cenário, em que a gente coloca Datena contra Guilherme Boulos, de acordo com a Paraná Pesquisas, Datena leva a melhor, ele fica com 43% das intenções de voto, enquanto Guilherme Boulos tem 39%. Colombo. Beatriz Manfredini e os dados da pesquisa mais recente da Paraná Pesquisas sobre a Prefeitura de São Paulo. Vamos ouvir o Zé Maria Trindade sobre os números e sobre a nova etapa da campanha, inaugurada hoje à noite, com o primeiro debate entre os concorrentes à Prefeitura de São Paulo, depois horário eleitoral de rádio e televisão, a campanha propriamente dita, com o pessoal gastando sola de sapato. As coisas tendem a mudar na sua avaliação, Zé Maria? Tendem, sim. Olha, as pesquisas representam uma fotografia, o quadro atual. Elas são reais, elas são científicas, matemáticas, são cálculos autoriais, portanto, elas acertam, mas acertam naquela fotografia. E a gente está acostumado com eleições por todo o país e entendendo de que é possível, sim, a mudança de quadros. Para se ter uma ideia, em várias oportunidades, candidatos se apresentaram em primeiro lugar, como Celso Russomano, e não ganharam a eleição.
em alguns casos não foram nem para o segundo turno. O que eu vejo nesse quadro é isso aí, né? O prefeito está mantendo a sua dianteira numérica, Boulos em segundo lugar, mas em terceiro lugar o Datena está numa ascensão. E isto é muito significativo em campanha eleitoral. Uma campanha, ela tem muito de emocional e muito de onda, de tendência, né? Então a gente pode dizer o seguinte: a eleição está aberta em São Paulo e eu diria que ninguém sabe exatamente quem é que vai para o segundo turno. Isso porque essa mesma pesquisa indica que muitos ainda não decidiram 100% em quem votar. Então, até esse primeiro turno teremos muitas emoções. Isto é bom que o eleitor fique mesmo indeciso para prestar atenção no que querem dizer os candidatos e na campanha eleitoral, não é verdade? Então, eu diria que a eleição está aberta e ninguém sabe nem mesmo quem é que vai para o segundo turno. Ainda não está definido.